Salve, salve, galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, roda a vinheta aí. Galera, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas já tô aqui te cumprimentando, te dando boas-vindas, tá bom? Boas-vindas aqui no canal. Seja bem-vinda aqui no canal Os Brodões Oficial, ok? Então, galera, hoje é sábado, hoje é dia 22 de outubro de 2022. É, sabadão, isso aí, galera. E pra quem não sabe, estou maratonando as escrituras sagradas, certo? E já finalizei. Vamos ver aqui os livros que eu já finalizei pra vocês. A gente finalizou, a gente maratonando junto, né? Já finalizado. Já finalizei aqui o livro de Salmos, certo? O livro de Salmos. O livro de Provérbios, certo? O livro de Eclesiastes, Cantares de Salomão, o livro de Jó e também o livro de Neemias, que eu encerrei nessa quinta-feira. E eu vou começar um livro novo hoje, hein? Qual livro novo que eu vou começar hoje? O livro de Esther. A gente iremos maratonar o livro de Esther, né? Que era se transformou depois em Rainha Esther. A história de Esther é muito linda. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar comigo, vocês vão achar o livro, a história de Esther muito linda, tá bom? E também, a campanha continua. Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Monetizando o nosso canal, a gente, começa a melhorar a qualidade de vídeo. Por quê? Porque os inscritos, vocês todos merecem assistir vídeos novos, vídeos bons de boa qualidade aqui na plataforma do YouTube. Por isso que eu fiz essa campanha. Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Sim, para dar o melhor sim para os nossos inscritos. Porque é tão gostoso quando você liga a sua televisão, vai para a plataforma do YouTube e procura vídeos. Tem muitos vídeos bons, muitos canais bons também, com qualidade. É tão gostoso assistir vídeos de qualidade, conteúdos novos, conteúdos bons, inteligentes. Aqui é um dos conteúdos inteligentes. Está maratonando as escrituras sagradas. Sim, é a palavra de Deus, é a palavra sagrada de Deus que dá força para nós vencer a cada dia as nossas dificuldades, os nossos problemas e os gigantes da vida, os leões. A gente mata um leão a cada dia, certo? Através do que? Da palavra de Deus que nos protege, nos defende de homens malignos, homens maus, nos protege do diabo, certo? Nos protege de falsos religiosos, falsos líderes, tá bom? Lê sempre a palavra de Deus, orai sem cessar, jejua, tá bom? Mas sempre lê na palavra de Deus, se fortalecendo. Por quê? Sabedoria tá aqui dentro. A verdadeira sabedoria tá tudo aqui dentro, galera. A palavra de Deus, tá bom? Cada vez que você lê, mais Deus vai abrir a sua mente, seu entendimento, mais Deus vai te dar sabedoria. Por quê? Você está chegando a Deus. Quando você se chega a Deus, Ele chega a você e abre sua mente, te dá sabedoria, discernimento de espírito, tá bom? Te dá o dom da ciência da palavra. O próprio Espírito Santo te dá o dom da ciência da palavra. Revela tudo para você, tá ok? Para você vencer as dificuldades dessa vida, tá bom? E a Bíblia que eu uso, a fonte está aqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Essa que eu estou manuseando aqui, maratonando, estou narrando a Bíblia Sagrada, estamos aprendendo junto, tá bom? As histórias. E hoje vamos conhecer a história da rainha Esther, né? De Esther. Tá ok? Vou fazer um convite para você, hein? Você aí
que não é inscrita aqui no canal ainda, por gentileza, desejo graça e paz para você, tá bom? Deus nos abençoe. Se Deus tocar no seu coração, inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like, tá bom? Ative o sininho para receber notificações dos vídeos. Compartilhe os vídeos. Deixe nos comentários qual livro que você quer que eu comece a narrar junto com vocês depois que eu terminar o livro de Esther. Me segue no Instagram, ok? E visita a minha página no Facebook. Tamo junto? É isso aí, galera. O importante é a gente conhecer a Deus, buscar a Deus, estar sempre na presença de Deus, não é verdade? E hoje, sabadão, dia 22 de outubro de 2022, vamos maratonar o livro de Esther. Vamos conhecer a história de Esther. Ó, o livro de Esther, o nome do autor é desconhecido, mas o livro foi escrito por um judeu que conhecia os costumes e a linguagem dos persas. Talvez Mardoqueu, né? Mardoqueu, acho que é tio dela, a gente vamos entender. Ou Esdras tenha sido o autor, né? O Esdras, o escriba, né? Tá certo. Vamos lá? A data foi pouco depois de 465 anos antes de Cristo. Os temas aqui, vou abordar trabalho em equipe que moldou uma nação, né? E ó, transformou uma nação, veja bem. As palavras-chave é humildade, interdependência, temor de Deus. Vamos lá. Vamos lá no capítulo 1 de Esther, do versículo 1 ao versículo 22. Eu vou estar lendo do 1 ao 9, eu vou ler aqui o título, né? E depois do 10 ao 22. Vamos entender. Esse livro de Esther, gente, é muito bonito. É lindo demais. Vamos? Olha lá, o título diz assim: O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Agora, do versos 10 ao versos 22, o título aqui diz assim: Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Eita, vou repetir. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Vamos lá. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã visitar Arbona, Bagtá, a Bagtá, Zetar e a Carcas,
os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Mercena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não vem. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do reino, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá asaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareçam bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Glória a Deus. Esther, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 23, tá? Lendo do 1 ao 20, leio o título, e do 21 ao 23. Título: Assuero casa com Esther. Eita, agora, galera, vamos entender. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se-lhes, e deles os seus efeitos. E também dê também os seus efeitos. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe,
e era moça, bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que for feita cada uma segundo as leis das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester. E deu repouso a províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela, e o seu povo, porém, não declarava, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Agora, do versos 21 ao 23, o título diz assim: Mardoqueu descobre uma conspiração. Vou repetir. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Glória a Deus. Ester, capítulo 3. Dos versos 1 ao versos 15, eu vou ler do 1 ao 6, leio o título, depois de 7 ao 15. Bora lá. Título: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Vou repetir. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu.
Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem as palavras de Mardoqueu, se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino Assuero, ao povo de Mardoqueu. Do verso 7 ao verso 15, o título diz assim: Amã pretende matar todos os judeus. Vou repetir. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mantém, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Emedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes. E também escreveu lá nas províncias, e os principais de cada povo, em cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios em todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Glória a Deus. Esther, capítulo 4. Os versículos 1 ao versículo 17. O título diz assim: a consternação e tristeza dos judeus. Vou repetir. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor:
e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe, e mandou veste para vestir, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para destruir, para mostrar a Ester, lhe fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Ele pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e povos de todos os povos das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi, e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Glória a Deus. Ester, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Título: Ester entra à presença do rei e convida-o a Amã para 2 banquetes. Vou repetir. Ester entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com um cetro de ouro que tinha na mão. Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã.
que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã e a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidada por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Essa é a palavra da rainha Ester, né? Livro de Ester, glória a Deus. Deu para notar? Ali eles armaram, ali você viu que Amã, junto com a esposa dele, né? Os Zeres, os amigos deles, armaram ali um esquema ali para fazer uma armadilha, aliás, uma forca, né? Na verdade, para matar Mardoqueu. Você vai ver no próximo vídeo, na próxima leitura, no capítulo 7 diante. Aliás, perdão, 6 e diante. O que vai acontecer? O desenrolar dessa história. Vocês vão ficar perplexos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona aquele aqui, a quem ama. Tá bom? Deus não te abandona não, viu? Armando um laço. Armando uma forca para matar Mardoqueu, judeu, servo de Deus. Vocês vão ver que desenrolada dessa história, que linda, que Deus fez. A manobra que Deus fez daquele que arma uma armadilha, uma forca para te prejudicar. Fique em paz. Está dando de cara com Deus. Vingança pertence a Deus. E é com Deus, ele vai dar de cara com Deus. Tá bom? Porque eu e você somos particularidade de Deus. Somos particularidades exclusivos de Deus. Somos ungidos de Deus e guardados por Deus. Servos de Deus. Amém? O inimigo cairá. Fica comigo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Vai desenrolar, vocês vão ficar perplexos. Desenrolar da rainha Ester, Mardoqueu, de todos os judeus que jejuaram, entraram em jejum, se vestiram de pano de saco, se humilharam diante de Deus. Vocês vão ver a resposta de Deus. Tá ok? Galera, vai ser pro próximo vídeo, tá bom? Tá muito gostoso essa história da rainha Ester. O livro de Ester é lindo demais. Amém? As bênçãos que Deus
Deus tem preparado para nós. Estamos dando a bênção apostólica, tá ok? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas sim todo sempre na nossa vida. E nós viemos a selar com amém, 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 e dizer do fundo do coração, da alma: ora vem Senhor Jesus, graça e paz para todos vocês. Deus vos abençoe. Dê um sábado abençoado para todos nós. Amém? É isso aí, galera. Terminamos por aqui. Ficaremos por aqui mesmo. Eu vou ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado de começar a maratonar o livro de Esther, né? De me acompanhar, né? Nessa narração do livro de Esther, que é um livro rico e lindo e maravilhoso. Quanto mais a gente lê, mais a gente sente a presença de Deus na nossa vida, tá bom? No meio da nossa família, tudo que a gente for fazer, sempre colocando nas mãos de Deus, pedindo para que Deus tome a frente de tudo, de todas as coisas, porque nosso Deus é acima de tudo e de todas as coisas, ok? É acima de tudo e acima de todas as coisas, somente Deus, mais nada. Deus é acima de tudo e de todas as coisas. A Escritura nos relata. Amém? E Deus abençoe a todos vocês. Dia 30 está chegando, né? Vamos orar a Deus, pedir direção, para que Deus dê direção para nós. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo juntos. Graça e paz para vocês. E bom fim de semana, bom sabadão e domingão abençoado para você e para toda a tua família. Tchau, galera. Fica com Deus. Fui.